2 vezes, Satanás pediu permissão a Deus para atacar alguém. Primeiro, peneirou Pedro. Pedro era pescador, e pescadores eram estereotipicamente homens de ação, muito físicos e destemidos, como Pedro demonstrou na Bíblia. No entanto, a simples jornada deste humilde pescador para o apóstolo de Cristo é encontrada no precioso Novo Testamento. Na última ceia, Jesus advertiu a Simão Pedro que um teste de fé estava por vir. Simão, Simão, Satanás pediu permissão para peneirar vocês como trigo. Lucas 22, verso 31. O discípulo que falava o que pensava, Pedro, enfrentou uma situação difícil. Satanás queria testar a fé de Pedro, abalando-a tão violentamente que ele cairia, provando assim que o fiel servo de Deus não era suficientemente forte. O discípulo franco parecia estar em uma situação difícil. Satanás desejava peneirar Pedro como trigo, o que significa que ele queria abalá-lo na fé tão violentamente que ele cairia, demonstrando que o fiel servo de Deus estava faltando em força. Mas não era apenas Pedro que estava em perigo. Em Lucas 22, versos 31, a palavra vocês é plural. Jesus estava dizendo a Pedro que Satanás havia mirado em todos os discípulos. Algumas traduções, como a Bíblia de Bahraim, especificam todo o grupo. Simão, Simão, Satanás pediu permissão para peneirar cada um de vocês como trigo. Esse trecho nos dá um vislumbre de um mundo invisível e levanta muitas perguntas, mas também oferece muitas certezas, sendo a principal delas a cadeia de comando. Deus está claramente no controle e o diabo está com a coleira curta. Você notou o verbo que acompanha o nome de Satanás? Ele pediu. Satanás pediu. O diabo não exigiu, resolveu ou decidiu algo. Ele pediu permissão para tentar Simão Pedro, assim como pediu permissão para tentar Jó. Isso muda nossa imagem do velho inimigo. Deus usará todas as criaturas para o bem de seu reino. O nome Satanás significa adversário ou acusador. Ele acusa o povo de Deus de fazer o mal, como vemos em Zacarias 3, versículo 1. Então ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, de pé diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua direita para acusá-lo. Como Pedro testemunhou mais tarde, o diabo anda ao redor como um leão rugindo, procurando alguém para devorar. 1 Pedro 5, versículo 8. Peneirar como trigo é uma metáfora que também pode significar abalar alguém ou derrubá-lo. O trigo ou outros grãos eram peneirados através de uma peneira ou uma grande peneira na época bíblica. A sujeira e outras impurezas que se agarravam aos grãos durante o processo de trilhar eram separadas do bom grão utilizável ao serem agitadas violentamente. O objetivo de Satanás ao peneirar Pedro e os outros discípulos como trigo era esmagá-los e destruir sua fé. Na realidade, o adversário procura destruir a fé de todos os crentes. Veja o que diz João 10, versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. No entanto, Jesus assegurou a Pedro: eu orei por você, para que sua fé não desfaleça. Em Lucas 22, versículo 32, Jesus diz para Pedro: e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. O papel de liderança de Pedro na igreja primitiva demonstrou que a oração do Senhor por Pedro foi atendida. Jesus não prometeu remover o teste que Pedro enfrentaria, mas orou para que sua fé não falhasse. Na vida cristã, devemos esperar passar por dificuldades. Devemos passar por muitas tribulações para entrar no reino de Deus. Atos 14, versículo 22. Deus usa essas experiências para moldar nosso caráter, fortalecer nossa fé e nos tornar mais parecidos com Jesus. Vejam o que diz Romanos 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sempre que enfrentamos um teste, Jesus está conosco para nos fortalecer e interceder por nós. É reconfortante lembrar que o poder de Satanás para peneirar Pedro como trigo foi limitado pela intercessão de Cristo. Quando Satanás vem atrás de nós, devemos lembrar que Jesus Cristo está sempre presente para interceder em nosso favor. Vejam o que diz Hebreus 7, versículo 25. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus tinha confiança de que Simão Pedro se recuperaria e continuaria ajudando os outros discípulos. Outro motivo pelo qual o Senhor nos permite passar por provações
é para que possamos aprender a ajudar os outros a crescer em fé. Vejam o que diz 2 Coríntios 1, versículo 6. Mas se somos atribulados, é para vossa consolação e salvação. Ou, se somos consolados, para vossa consolação e salvação é, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Quando somos peneirados por Satanás como trigo, temos um advogado em Jesus Cristo, que intercede por nós. Leia João 17, versículo 15. Pedro aprendeu que a falha era possível devido à fraqueza da carne. Marcos 14, verso 38. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Agora que ele entendia o quão fácil era cair, Pedro teria compaixão e misericórdia pelos outros, ajudando-os a evitar o mesmo erro. A verdadeira fé e perseverança são reveladas não através da perfeição sem pecado, mas através do arrependimento e restauração após uma queda. Jesus Cristo começou uma boa obra em nós e a levará a cabo até o fim. Olha o que diz Filipenses 1, versículo 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Te vejo no próximo vídeo e Deus abençoe a todos.